slides de aula, deixa eu só começar a gravar. Aí eu fico aqui no chat com vocês. Então, exemplos. Exemplo número 1. Parece que eu não fiz de uma maneira tão clara, então vamos dar uma olhadinha nesse exemplo 1, que ele diz aqui para nós. Depois, se quiser, pega um enunciado certinho, bonitinho, no e-book de vocês, tá? Então, só para lembrar, existe uma relação entre Celsius, Fahrenheit e Kelvin, que seria delta Tc sobre 5, igual a delta Tf sobre 9, que é igual a delta Tk sobre 5. Essa relação que eu acabei de colocar agora é para quando a gente precisar calcular variações de temperatura. Se não for variações de temperatura, a expressão é Tc sobre 5 igual a Tf menos 32 sobre 9, que é igual a Tk, temperatura em Kelvin, menos 273 sobre 5. Tá? E aqui é para um ponto específico de uma escala, para um valor específico de uma escala eu converter em outra. Então, o que dizia o exemplo passado? Um jornalista, em visita aos Estados Unidos, passou pelo deserto de Mojave, onde eram realizados os pousos dos ônibus espaciais da NASA. Ao parar em um posto de gasolina, à beira da estrada, ele observou um grande painel eletrônico que indicava a temperatura local na escala Fahrenheit. Então, quer dizer, ele fez uma leitura da temperatura na escala Fahrenheit. Ao fazer a conversão para a escala Celsius, ele encontrou o valor de 45 graus Celsius. Então, ele leu uma temperatura em Fahrenheit, fez a conversão para graus Celsius e achou, nessa conversão, o valor de 45 graus. E a pergunta é, qual valor ele havia observado no painel? Isso é, quanto marcava o painel em Fahrenheit. Então, é um ponto específico. Eu vou usar a segunda expressão e não a da variação de temperatura. Mas eu não vou usar os 3 pedaços. A parte que envolve Kelvin, eu não vou colocar, tá? Só a parte que envolve Celsius. Então, fica Tc sobre 5 igual a Tf menos 32 sobre 9. Vou trocar o Tc por 45. Mantenho o restante, ó, só estou copiando. Aqui não tem física, aqui é matemática, tá? Deixou a física lá na interpretação do exercício. Só troquei o Tc por 45 e vou calcular o Tf. 45 dividido por 5 é 9. 9 é igual a Tf menos 32 sobre 9. Tem um 9 dividindo, passo para o outro lado, multiplicando. Então, 9 vezes 9 é igual a Tf menos 32. 9 vezes 9 me dá 81. 81 é igual a Tf menos 32. O 32 negativo, eu passo para o outro lado, positivo. Então, eu fico com Tf igual a 81 mais 32. Então, a temperatura de 45 graus Celsius é o mesmo que 113 graus na escala do Fahrenheit. Então, eu fiz apenas substituição na equação. Estou deixando aí um tempinho para vocês copiarem os rabiscos. Eu sei que vocês gostam mais do rabisco do que da resolução do PowerPoint, vocês já comentaram isso algumas vezes. Então, aí, ó, tira um print do meu rabisco, antes que eu tire e apague eles de vez, tá bom? Vou para o segundo exemplo, tá? O que me diz o segundo exemplo? E depois eu olho o chat. Então, agora eu não consigo ver o chat. Laurinha, se alguém escrever alguma coisa importante no chat, aí você me avisa, por gentileza? Pode deixar. Então, estou indo para o exemplo 2. Então, tem a resolução aqui em PowerPoint, depois vocês pegam. O que diz o exemplo 2? Um turista brasileiro, ao descer no aeroporto de Chicago, Estados Unidos da América, observou um termômetro marcando a temperatura local, 68 graus Fahrenheit. Então, ele me deu o valor de uma temperatura na escala
do Fahrenheit, 68. Fazendo algumas contas, ele verificou que essa temperatura era igual à de São Paulo, quando ele embarcou, quando embarcara. Então, ele saiu de São Paulo para ir para Chicago. Quando ele saiu de São Paulo, o termômetro estava graduado na escala dos Celsius. E quando ele chegou lá em Chicago, ele viu um termômetro marcando em Fahrenheit, 68 graus Fahrenheit. E daí? Aí vem a pergunta: qual era a temperatura de São Paulo em graus Celsius no momento do embarque do turista? Então, se em Chicago e em São Paulo estão as mesmas temperaturas, só que um termômetro é Celsius, o outro termômetro é Fahrenheit, ele quer saber quanto vale 68 graus do Fahrenheit na escala dos Celsius. De novo, eu vou pegar minha expressão. TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9, que é igual a TK menos 273 sobre 5. Só que agora eu não vou usar um pedacinho do Kelvin, eu vou usar só o pedaço da escala Celsius e Fahrenheit. Esquece o Kelvin nesse exercício, tá? Então, fica com o TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Porém, no anterior, eu tinha trocado o TC. Aqui, eu vou trocar o TF. Então, vai ficar TC sobre 5. No lugar do TF, 68, menos 32 sobre 9. De novo, agora é só a matemática. De 68, eu vou tirar 32. Se de 68 eu tiro 32, eu vou achar 36. Então, eu fico com TC sobre 5 igual a 36 sobre 9. Eu vou dividir o 36 por 9. 36 dividido por 9 vai me dar 4. O 5 está dividindo, eu passo para o outro lado, multiplicando. Então, a temperatura na escala Celsius vai ser de 20 graus Celsius. Quando ele saiu de São Paulo, estava 20 graus Celsius. Quando ele chegou em Chicago, também era 20 graus Celsius. Porém, o termômetro lá marcava Fahrenheit. 68 graus Fahrenheit é o mesmo que 20 graus Celsius. Então, olha, não é exercício complicado, pessoal. Na lista, vocês vão pegando um jeitinho de interpretar o problema, ver a informação e transformar uma informação em outra. Então, o primeiro exercício da lista, só que é um pouquinho diferente, mas daqui a pouquinho eu falo dele, tá? Vou para o exemplo 3. Então, quem copiou, já estou indo para o 3. Se não, tira um print da tela. Lembrando que esses slides estão todos lá no e-book e tem a resolução dos slides em PowerPoint. Mas no PowerPoint, eu não uso a letra T no PowerPoint, ó. Aparece teta. Então, onde é teta, entende-se temperatura, tá? Indo para o próximo slide. Próxima situação. 2 termômetros, um graduado na escala Celsius e outro na escala Fahrenheit, são mergulhados em um mesmo líquido. Então, vamos imaginar a situação. Eu tenho um líquido, então tenho um recipiente aqui, um líquido, eu coloco um termômetro de Celsius e coloco um termômetro do Fahrenheit. Como os dois estão dentro do mesmo líquido, isso significa que eles vão subir até a mesma altura. Tá? Se está no mesmo líquido, sobe. Aqui o meu líquido que eu uso na expansão, ele sobe até a mesma altura. Tá? Mas eles têm escalas diferentes, réguas diferentes. O que o problema me diz? A leitura em Fahrenheit supera em 100 unidades a leitura dos Celsius. O que isso quer dizer? O Celsius está marcando uma determinada temperatura, que eu não sei quanto vale. Vou chamar de TC. O Fahrenheit está marcando a temperatura em Celsius, porém com 100 unidades a mais, porque ele superou em 100 unidades. Então, se o Celsius marca 12, o Fahrenheit marca 112. Se o Celsius marca 90, o Fahrenheit marca 190. Foi isso que ele me disse. O problema quer saber qual era a leitura desse
da temperatura desse líquido. Como é que eu vou fazer isso? Vou pegar a relação só o pedacinho Celsius e Fahrenheit. Então, TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Quanto vale o TC? Eu não sei. Ele não me deu. Então, eu mantenho TC sobre 5. Quanto vale o TF? Eu vou abrir um parênteses. O TF, ele vale o mesmo que o TC, porém, com 100 unidades a mais. Então, vejo que no lugar do TF, eu substituí o TF por TC mais 100. O resto eu copio. Copio menos 32 e copio sobre 9. Eu só coloquei um parênteses, que era para vocês verem que eu troquei o TF por TC mais 100. Fico, então, com TC sobre 5, vou tirar o parênteses. TC mais 100 menos 32 sobre 9. Só tirei parênteses. Agora eu vou fazer a continha. 100 menos 32. E 100 menos 32 dá 68. TC sobre 5 é igual a TC mais 68 sobre 9. Eu não posso simplificar o 68 com um 9, pelo amor de Deus. Aqui em cima é uma soma, tá bom? Então, não cortem 68 e 9. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar isso aqui cruzado, tá? Então, quando eu for multiplicar cruzado, eu vou ter o 9 multiplicando o TC, e o 5, ele vai multiplicar tanto o TC quanto o 68. Ó, estou pondo um parênteses aqui, para não esquecer que o 5 multiplica os dois, tá? Tanto o TC quanto o 68. 9TC, aplica a distributiva do 5. 5TC, 5 vezes 68 dá 340. Vou passar o 5 para o outro lado, trocando de operação matemática. Ele era positivo, ele passou negativo. Eu fico, então, com 9TC menos 5TC igual a 340. 9TC menos 5TC vai me dar 4TC. 4TC igual a 340. Então, a temperatura na escala Celsius seria 340 dividido pelo 4, o que vai me dar 85. Unidade, graus Celsius. Então, quando os dois termômetros estavam mergulhados no líquido, o termômetro do Celsius marcava 85 graus Celsius e o do Fahrenheit marcava 185 graus Fahrenheit, já que o termômetro do Fahrenheit tinha 100 unidades a mais. Eu vou ver um blim, é mão levantada, é pergunta, alguém que se atrapalhou? Mão levantada. Oi. Pode falar. Isso, então, só quando esse líquido tiver 85 graus, que o Fahrenheit vai ser 100 graus a mais. Nesse problema, ele está dizendo isso. Só quando for 85 graus, é para essa situação, é para esse líquido, tá? Eu não vou estender isso para todas as outras situações, não. Vai ter alguns problemas que vai falar assim, qual a leitura na escala Fahrenheit, que é 5 vezes maior do que a do Celsius. Então, você vai dizer o seguinte, ó, existe uma temperatura na escala Celsius e existe uma temperatura na escala Fahrenheit que é 5 vezes maior que a temperatura do Celsius. Tá? Então, quanto é que vale essa temperatura? Aí você vai lá e substitui na equação. Cada probleminha vai ter uma situaçãozinha para você interpretar diferente. Mas não sai desse arroz e feijão, não, tá? Fica nesse arroz e feijão básico mesmo. O máximo que eu tenho é um exercício ou outro pedindo para você escrever a função termométrica. Mas aí eu ainda vou fazer exemplos desse tipo. Tá bom? Tudo bem até aqui, pessoal? Se alguém tiver dúvida, levanta, ok? Se alguém tiver alguma dúvida, pergunta. Lembrando que isso aqui é uma outra situação, tá? Não faz parte desse problema, isso aqui. Tem na lista, acho que um problema que fala onde a temperatura Celsius é igual numericamente à escala Fahrenheit.
Tem um ponto que as duas são iguais, só um ponto, tá? Próximo exemplo. Esse aqui eu vou ter que escrever a função termométrica, tá? Vamos lá. O que diz esse exemplo? Em uma escala de temperaturas A, o ponto do gelo equivale a menos 10 graus A e o ponto de vapor a mais 40 graus A. Então, existe um termômetro que ele chamou de termômetro A. Para esse termômetro A, o gelo corresponde a menos 10 graus A e o vapor da água corresponde a 40 graus A. Eu tirei essas informações aqui da primeira linha do meu enunciado. Se a temperatura for indicada em um termômetro em Celsius, pelo valor de 22 graus Celsius, que valor será indicado por outro termômetro graduado na escala A? Então, ele está fazendo uma comparação do termômetro A com o termômetro Celsius. Mas espera lá, eu não conheço esse termômetro A. Eu conheço o termômetro Celsius. O que eu sei do termômetro Celsius? Eu sei que no termômetro Celsius, o gelo não é menos 10. O gelo é zero. E eu sei que no termômetro do Celsius, o vapor não é no 40. O vapor é no 100. A escala Celsius diz que o gelo está a 0 graus Celsius e o vapor a 100 graus Celsius. A pergunta do problema é quanto vale esses 22 do Celsius. Então, pega um ponto aqui, ó, na escala do Celsius, que se chama 22. Quanto que ele vale nesse termômetro A? É essa a pergunta, tá? Quanto vale 22 graus Celsius num termômetro qualquer que ele chamou de termômetro A? Aqui eu vou montar a função. Como é que eu monto a função? É um pequeno pedaço de um todo. Se é um pequeno pedaço de um todo, a matemática me diz que isso é uma fração. Quanto mede o meu pedaço no termômetro A? No termômetro A, esse pedaço que eu estou riscando agora, ele vai de menos 10 até TA. Como é que eu faço para descobrir quanto vale esse pedaço A no meu termômetro? É o de cima, temperatura final, menos a temperatura inicial. Então, o ponto que está lá em cima, TA, menos o que está aqui embaixo. Tá, mas é um pedaço, esse pedaço que eu pintei, ele pertence a uma escala que vai de menos 10 até 40. Uma escala que vai de menos 10 até 40, ela tem 50 unidades. Como é que eu sei isso? Temperatura final, lá em cima, menos a temperatura final, menos a temperatura inicial que está aqui embaixo. Sempre a de cima, menos a de baixo. Agora eu vou olhar as mesmas coisas no termômetro do Celsius. Só que no termômetro do Celsius, o mesmo pedacinho A, ele vai de 0 até 22. De 0 até 22, quanto é que ele mede? Ah, nossa, de 0 até 22, ele mede 22. Ok. Ou você escreve 22 menos 0. Final menos inicial. Quanto mede o termômetro inteiro do Celsius? Ele começa no 0 e vai até o 100. Aí ele mede 100. Ou então você escreve 100 menos 0. Vamos ajeitar essa matemática. TA menos com menos vai me dar mais. TA mais 10, 40 menos menos 10. Menos com menos dá mais. Então vai ficar 40 mais 10, que é 50. Isso é igual. 22 menos 0 é 22. 100 menos 0 é 100. Dá para simplificar? Claro que dá. Se eu dividir os dois denominadores por 50, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 2. Portanto, eu reescrevo isso como TA mais 10 sobre 1 igual a 22 sobre 2. Ah, mas 22 sobre 2, a gente sabe quanto dá 22 sobre 2. 22 sobre 2 é 11. O 10 é positivo, passa para o outro lado, negativo. E isso, então, vai me dar 1 grau Celsius. Então, quando o termômetro, 1 grau A, perdão,
quando o termômetro Celsius marcar 22 graus Celsius, o termômetro A está marcando 1 grau A. Vou fazer mais exemplos para vocês, tá? Não se preocupem, vou pegar mais alguns exemplos, ok? Esse é o último que eu tenho com enunciado. Então, copia ele rapidinho. Hoje é uma aula só. Então, copia rapidinho. Vou diminuir aqui a minha tela. Sempre que eu saio do PowerPoint, ele descarta todos os meus rabiscos. E deixa só as resoluções de PowerPoint para vocês. Agora eu vou lá para minha mozinha. Para quem chegou atrasado, espero que esteja conseguindo aí acompanhar mais ou menos a aula, tá? Eu fiz 4 exemplos. Vou por outras situações, agora sem enunciado, tá bom? Vamos supor que o problema me dá uma tabela, tá? O problema me diz assim: coloquei lá 2 termômetros dentro de um líquido, e para os pontos fixos, quais são os pontos fixos? Gelo e vapor, eu fiz algumas medidas. Então, vamos lá. Primeiro ponto fixo, eu tenho um termômetro que marcou 10 graus X, enquanto o outro marcava 75 graus Y. Agora tem um segundo ponto fixo. Enquanto o meu termômetro X marcava 110 graus X, o meu termômetro Y marcava 93 graus Y. Olha, são termômetros diferentes. Um termômetro é X e o outro termômetro é Y. E eu tenho aqui 2 leituras. Poderia ser centímetros, 10 centímetros, 110 centímetros, o outro graus Celsius, tanto faz. Mas eu tenho um termômetro X e tenho um termômetro Y. E aí o problema me pede a função termométrica. O que seria essa função termométrica que ele quer? Aí ele quer a função matemática que relaciona o x com o y, nada além disso. E como é que eu vou fazer para construir essa função termométrica? Eu vou desenhar 2 termômetros. O termômetro do x e o termômetro do y. Desenhei 2 varaizinhos aqui, ó. 2 retinhas na vertical. A parte de baixo vai ser o meu primeiro ponto fixo, e a parte aqui de cima vai ser meu segundo ponto fixo. Vou passar os valores da tabela para esse rabisco que eu fiz aqui embaixo. Então, pega lá no primeiro termômetro, que é o termômetro X, quais são os pontos fixos? Aqui embaixo é 10, e aqui em cima é 110. Tá, mas quando o termômetro do X marca 10 e 110, quanto marca o termômetro do Y? Aí ele marca 75 e 93. Então, vem aqui embaixo, no Y, coloco 75. Opa, 75 é lá em cima. Aqui embaixo, 75 graus Y. E aqui em cima, o 93. Bom, coloquei os 2. Montei a função? Claro que não. Vou pegar um ponto em comum entre os 2. Tá? Do lado esquerdo, eu chamo de TX. Do lado direito, eu chamo de TY. Montei a função? Não, não montei a função. Só desenhei aí 2 termômetros, mais nada. Para montar a função, o que eu vou fazer? Uma fração. Um pequeno pedaço de um todo. Sempre vou escrever essa fração. Qual que é a fração? A sobre B. Quem é o A? É o meu pedacinho ali no meu desenho. No caso da esquerda, quanto mede o meu pedacinho? Sempre o de cima menos o de baixo. Então, ele mede px menos 10. Esse é o meu A, meu pedacinho. Quanto mede a escala inteira? Vai de 10 até 110. Então, eu vou fazer 110 menos 10. Sempre o de cima
menos o de baixo. Igual. E do lado direito, quanto mede o mesmo pedacinho? O mesmo pedacinho A, ele mede TY menos 75. O de cima menos o de baixo. E a escala inteira? A escala inteira começou no 75, terminou no 93, então ela vai medir 93 menos 75. Anota, 93 menos 75. Vamos para a matemática. Tx menos 10 eu mantenho. 110 menos 10 me dá 100. Então, já fiz o lado esquerdo. Agora, eu vou fazer o lado direito, a mesma coisa, tá? Só que com outras continhas. Aqui vai ficar TY menos 75 sobre 18. Dá para simplificar? Dá para simplificar. E se não quiser simplificar, quiser parar aqui a função, tudo bem? Tudo bem, pode parar. Se quiser, dá para simplificar os denominadores, dividindo por 2, aí ficaria tx menos 10 sobre 50, igual a ty menos 75 sobre 9. Simplifiquei, tá? Mas eu escrevi apenas a função termométrica. Aí, se o exercício perguntasse quanto vale 80 graus y na escala do x, eu pego a minha função, troco ty por 80 e faço a conta. Aí eu faço tx menos 10 sobre 50, opa, luzinha aqui virou doidinha, 50, igual a 80 menos 75 sobre 9. E faço a continha e descubro quanto vale 80 graus y na escala do x. Aí, se ele perguntar quanto vale menos 8 graus x na escala do y, vai lá e troca o tx por menos 8 e calcula o ty. Ok até aqui? Compreensível? Pessoal, vou fazer rapidinho a chamada, tá? Quem tiver presente, põe um S para mim. Alguém tinha me pedido o exercício 1 da lista. Se eu não me engano, o exercício 1, ele apresenta uma tabela também, só que é em centímetros e graus Celsius. Então, é mais ou menos parecido com o que eu fiz, mas daqui a pouquinho eu pego o exercício 1 da lista, se for preciso ainda, tá? Alisson está presente. Breno. Bruno. Breno está aí. Caio. Caio Damasceno. Não? Só o Caio Gonçalves. Ok. Kaique. Tá aí, porque pôs um pontinho ali para mim. Diego. Cadê o Diego? Dá um Oi, oi. oi. Oi, Desculpa, o chat tá travado. tudo bem, tranquilo. Edu, cadê o Edu? Dá um oi para mim, Edu. Salve, salve, Edu. Evelyn. Evelyn tá por aí? Salve, Evelyn. Gabriel Luz. Gabriel Machado. Salve, 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 Gabriel Luz. E o Gabriel Machado tá aí? Gabriel Mendes. Salve. Gi Marques e Ginicole. A Ginicole está. Giovanni. Salve, salve, Giovanni. Gu. Elô. Salve, Elô. João Henrique. João Pedro. Boa noite, professor. João Henrique. Isso. O João Pedro Carvalho. Não. João Vitor. O Macedo. Presente, professor. Ok. Deixa eu voltar lá, que o Gustavo está presente também, né, Gu? Acabei de ver aqui. E o Gabriel Machado Pereira também. Beleza. O João Vitor Santos. Ok, Bruno. Sem problema. Já tinha posto sua presença, Bruno. João Vitor Santos está. O João Lima. Cadê a Ju? A Ju Gabi e a Juliana. A Ju Gabi está. Laurinha, Laura Bia. Está por aí. Lucas Pereira. Luquinhas está. Luiz Guilherme. Presente. Oi. Matheus Estevam. Matheus Henrique. Salve, salve, Matheus Estevam.
Salve, salve, Madalena. Nicolas, o Félix e o Ferreira. Félix está. Pedro Balgartel. Harika. Harika, eu sei que tá aí que eu vi entrando. Ok. Rian. Salve, salve. Vitor André. E Vitória Xavier. Cadê a Vicky? Aí, boa noite, Vi. Então, pessoal, vou fazer mais um exemplo para vocês, tá? Tenho aí mais alguns minutinhos, eu consigo fazer mais um, pelo menos mais um exemplo para vocês. Então, prosseguindo aqui, estou apagando essa minha luzinha. Não pus anunciado, mas eu pus a situação. Olha, tinha uma tabela. Nessa tabela, aí eu estou desde quarta-feira. Depois, na quarta-feira, eu estava com dor de garganta. A dor, pelo menos, passou, mas minha voz está indo para o saco, gente, está indo embora. Mas eu estou bem, sim, Vi. Só minha voz que não está colaborando comigo. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos supor agora, ó, que meu exercício me deu um gráfico. Ela vem agora aos seus gráficos. No eixo Y, eu tenho o termômetro A. No eixo X, eu tenho o termômetro B. A temperatura do A é em centímetros e a temperatura do B é em graus Celsius. Vamos supor isso, tá bom? E aí, esse gráfico é uma reta. Tá? Essa reta tem o ponto 20 aqui embaixo, 60 aqui em cima, e aqui eu vou pôr 50. E eu quero a função termométrica. Tá? Se eu quero a função termométrica, de novo, eu quero a equação que relaciona A e B. Se fosse o professor de matemática dando aula, ele ia falar, olha, o Rosa falaria assim, é uma função y do tipo ax mais b. Então, eu preciso saber o coeficiente A, preciso saber o valor do B, para escrever minha função. Quem souber escrever função de reta, escreve na boa, sem problema nenhum. Quem não souber, desenha os termômetros e faz o passo a passo, tá? O que é desenhar os termômetros? Desenha aqui uma linha na vertical, chama essa linha da vertical de termômetro A, e uma linha do mesmo tamanho e chama de termômetro B. E passa os pontos dessa reta para essas linhas. Então, vai lá no A. Que pontos eu tenho para o A? Eu tenho o A20 para B0. Esse é meu primeiro ponto. Quando o A vale 20 centímetros, né? O B vale 0 graus Celsius. Outro ponto que eu tenho, tá aqui, ó. Quando o A vale 60 centímetros, o B vale 50 graus Celsius. Não montei a função, gente. Eu só fiz um varalzinho. Vou pegar um ponto do lado A, que eu vou chamar de TA, e vou pegar um ponto do lado B, que eu vou chamar de TB. É um pedacinho de um todo. Esse pedacinho eu chamo de A, o todo eu chamo de B. Então, eu vou de novo montar uma função. A sobre B, uma fração aqui, né? Quanto mede meu pedacinho no termômetro A? Vai de 20 até TA. Então, eu vou fazer TA menos 20. O de cima menos o de baixo. Quanto mede a escala inteira? De 20 até 60, ela mede 40. Ou vem aqui e coloca 60 menos 20. Igual. Quanto vale o pedacinho no termômetro B? Ah, vai de 0 até TB, ele vale TB. Ou TB menos 0. Quanto mede a escala inteira? Vai de 0 até 50. De 0 até 50, ela mede 50. Ou 50 menos 0. Montei a função? Montei a função. Qual é a função? TA menos 20 sobre 40 igual a TB sobre 50. Dá para simplificar? Dá. Dá para tirar um zero de cada lado, olha. No denominador. Fica, então, TA menos 20 sobre 4, ô, luzinha doida. TA menos 20 sobre 4, igual a TB sobre 5. Aí, se eu quiser levar o TB para outro lado, leva. Mas se quiser, para aqui, ó. Escreveu a função. Ok, pessoal? Então, eu posso sair de um gráfico
escrever a função. Eu posso sair de uma tabela, escrever a função, tá? A maior parte dos exercícios da lista é para converter Celsius em Fahrenheit ou para escrever a função termométrica. Não passa disso. Olha, são 22 exercícios. Comecem a fazer, vocês vão ver que sai rapidinho. Quem tinha me pedido o exercício 1 da lista, que agora eu não lembro? Quem foi? Daniel, foi isso? Não estou lembrada. Quem foi que me pediu? É que eu tenho aí um minutinho de aula. Ah, o Diego. Diego. Não, eu tinha perguntado, eu nem tinha feito a pergunta ainda, não fui eu não. Tá. Qual que era a pergunta do exercício 1, Diego? Não, uma dúvida aqui mesmo sobre a lista. Quando ela se refere à energia térmica, é calor ou temperatura? Energia térmica é calor. Calor é energia em trânsito. Certo. Tá? Okay, Se usou o termo energia, ele está falando de calor. entendi. Tá bom? Então tá jóia, gente. Pessoal, estou encerrando a aula por aqui. Ô, professora, Fala. rapidinho. Em relação à última aula, você não terminou de gravar. Aí eu fechei a gravação para você. Como é que ficou? Você recebeu? Como é que foi? Aí, olha, eu recebi, eu converti e coloquei no e-book. Eu não assisti a aula, mas está lá no e-book. O final foi bem interessante, fica a dica. Ah, eu vou olhar depois do final da aula. Mas tá lá. Amanhã essa daqui também já vai estar no e-book. Eu esqueci de encerrar a gravação. Eu sou lesada, gente. A hora que eu aprendi a fazer tudo isso aqui direito, acabou o EAD. Aí virou o presencial. Quando eu souber dominar isso aqui, eu não vou mais precisar usar. Vocês vão ver, vai ser o que há. Mas obrigada por encerrar a aula, tá? Deixa eu encerrar a gravação, senão isso aqui vai ficar gravado.